Eu tenho que continuar porque precisamos analisar sobre a principal contratação do Clube do Remo na temporada 2024. E não trata-se de um jogador, e sim do técnico Rodrigo Santana. Então no vídeo de hoje vamos analisar o técnico azulino e também a situação do Clube do Remo no quadrangular semifinal. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações, comentem. Podem comentar à vontade. Os comentários é o nosso ponto de encontro. Gostando? Comentem, se inscrevam e o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar o técnico do Clube do Remo e a situação azulina. Rodrigo Santana, a principal contratação do Remo para a temporada 2024. Lógico, em termos de jogador, o Jadson, acho que é inegável, acho que nenhum remista vai falar outro nome que não seja do Jadson. Jadson, o principal jogador. Mas, se não fosse a chegada do técnico Rodrigo Santana, talvez, a gente tem que falar talvez, porque a gente não sabe com o Mourinho, se continuar, se acabar dando certo, reagindo, enfim. Mas talvez o Clube do Remo não teria conseguido esse acesso, não teria conseguido essa vitória no primeiro jogo do quadrangular semifinal e não estaria mais próximo, o acesso que eu digo, o acesso para o quadrangular, né? Estaria mais próximo do acesso à Série B do futebol brasileiro. Rodrigo Santana foi uma aposta da diretoria azulina, os seus antecessores não. Você percebe que os seus antecessores foi uma contratação um pouco mais estudada. Mas depois do fracasso do Catalá e do Morínigo, a temporada sendo perdida, a temporada empurrada abaixo, a direção do Clube do Remo não sabia o que fazer. Tinha que contratar um técnico e apostou sim no técnico Rodrigo Santana. Rodrigo Santana, ele assume o Clube do Remo numa situação muito complicada, aí eu já estou justificando porque eu acho ele a principal contratação do Clube do Remo na temporada, porque o planejamento não foi bom. O Remo pode conseguir o acesso, tomara que consiga o acesso, mas isso não inviabiliza que a nossa análise com o planejamento do futebol do Clube do Remo não foi bom. E todo mundo sabe que não foi bom o planejamento. Conseguindo acesso, tem que mudar muita coisa para uma Série B, ainda mais que Série B é um outro patamar, mas isso tomara que a gente discuta, mas vai discutir daqui a um mês e meio, com o Remo já na Série B. Então o Rodrigo Santana, ele é contratado para tentar fazer uma abordagem nesse Clube do Remo para primeiro tirar o Remo do Z4 da Série C. O que é lógico, é um objetivo bem pobre. Um time que investe, como investe o Clube do Remo para uma Série C, com alta folha de pagamento, só dois centroavantes do Clube do Remo, chega a 100 mil reais, né? Do Ítalo e do... Passa dos 100 mil do Ítalo e do Ribamar, para você ter uma ideia. Então, o Clube do Remo apenas ficar na Série C é muito pouco, né? E ele tira esse Remo da disputa da despromoção e coloca o Remo no G8. Com jogadores que ele não escolheu. Porque ele é o terceiro técnico do Clube do Remo na temporada. Então, o que ele faz? Ele assume o Clube do Remo. Aí o que ele pensa? Aí que eu acho a esperteza dele e a qualidade que ele teve assim que assumiu o Clube do Remo. Ele falou, tem que mudar alguma coisa. Eu não vou conseguir mudar jogadores. Lógico, com o tempo pode vir outra contratação, um outro jogador, como veio, mas não tem como eu mudar a base desse elenco. Então eu vou trabalhar com esse elenco e quando ele assume o Clube do Remo, ele sabe o elenco que ele vai trabalhar. O que ele muda? A formação tática. Logo de cara ele muda a formação tática. O Remo sai daquele 4-3-3 que já estava sendo jogado com Catalá e com Mourinho e não deu certo, e ele breca esse 4-3-3 e faz uma variação tática no Clube do Remo, inclusive o Clube do Remo jogando com 3 zagueiros, estão mudando o Clube do Remo para um 3-4-3, às vezes um 3-5-2, depende muito do cenário, do com bola, sem bola. Aí, igual eu falo, as equipes, ela não é aquela coisa fixa, joga no 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, então como é que joga assim, vai terminar o jogo assim? Não, no próprio cenário da partida vai mudando a formação tática, com bola, sem bola, dependendo do cenário, se está ganhando, se está perdendo, das substituições, isso aí é variante e o futebol é assim mesmo. Então ele muda. E aí que eu acho uma boa sacada do técnico azulino, porque ele faz o que ele podia fazer. Se ele não podia mudar de jogadores, ele tem que fazer uma nova formação tática. E começa a dar certo. E o Remo começa a engrenar. Quando o Remo começa a oscilar, o que ele faz? Muda de novo a formação tática do Clube do Remo. Isso demonstra uma capacidade que ele está tendo em gerir esse elenco e tentar tirar o máximo desse elenco que todos sabem que tem as suas limitações. Mas mesmo tendo suas limitações, é um elenco bom para uma Série C, para sim estar disputando esse acesso. Não tem limitações, alguns setores foi muito mal planejado o futebol, mas tem condições sim de brigar pelo acesso, como está brigando, né? Já venceu a primeira partida do quadrangular semifinal. E ele muda.
Ele muda e a última novidade é o quê? Colocar 2 laterais esquerdos de origem jogando na lateral esquerda, sendo que o Sábio vem fazendo, na verdade, um terceiro zagueiro. Principalmente com o Remo sem bola, ele faz um terceiro zagueiro, aí o Raimar cai para a ala esquerda. Quando o Remo tá com a bola e se pressionar, acontece em algumas jogadas uma saída de bola com o Sábio para a bola chegar no Raimar. Quando não, o Jaderson se aproxima também como volante para jogar na área esquerda, não na área esquerda, do lado esquerdo, junto com o Raimar e fazer essa dobradinha mais ofensiva, sabe, não apoiando tanto, mais ofensiva entre Jaderson e Raimar, que no jogo lá contra o Londrina, o jogo aqui, né, em Belém contra o Londrina na primeira fase, deu super certo. Então, essas variações táticas, tentando extrair o melhor do elenco e a coragem de mudar, fizeram o Clube do Remo estar onde está hoje, nessa disputa e super vivo para conseguir o acesso. Por isso, eu considero o Rodrigo Santana a principal contratação do Clube do Remo nessa temporada 2024. Ah, cometeu erros? Claro, cometeu erros, vai errar ainda, espero que não erre tanto agora nessa fase decisiva. Mas se vai errar, vai substituir errado, às vezes vai escalar um jogador errado, embora que é interessante a gente ver essa escalação titular do Clube do Remo, que não tem muita variação. Em termos de jogadores, o time titular do Remo está bem definido, né? Está bem definido. O problema do Remo, muitas vezes, é o banco de reservas, né? Quando tem que fazer alguma substituição, e muitas vezes o jogador que está no banco de reservas não rende tanto que rende o titular. Então o Remo tem esse problema em relação às substituições, ao banco de reserva, para manter a mesma qualidade. Mas o 11 inicial do Clube do Remo está bem definido. É lógico, ainda há algumas dúvidas, também faz parte da variação de atletas de tática do Rodrigo Santana, como por exemplo, no último jogo, nem João Afonso nem Curar jogaram no lugar do Bruno Silva. Muitos especularam que eles poderiam jogar, e o Remo foi com 3 atacantes. Uma outra opção seria tirar o Rodrigo, uma vez que Pedro Vitor e Ítalo são titulares indiscutíveis no Clube do Remo, nesse Clube do Remo são titulares indiscutíveis. Então, outra opção seria tirar o Rodrigo para colocar um outro meio-campista, que pode ser que aconteça agora no retorno, com o Bruno Silva e o Rodrigo começando do banco de reservas. Então ele está entendendo o cenário do Clube do Remo, ele não troca 6 por meia dúzia, como a gente falou, Bruno Silva, que é o volante, não joga, ele colocou um atacante, ele mudou, ele entendeu o cenário, era o primeiro jogo do quadrangular, jogando dentro de casa, o Mangueirão lotado, sem ingresso, torcida do Fenômeno Azul fazendo uma festa incrível. Então ele percebeu isso tudo e mudou o Clube do Remo. Lá, contra o São Bernardo, a gente vai trazer ao longo da semana a provável escalação do Clube do Remo, vamos trabalhar, vamos analisar essa provável escalação, mas é capaz de ter uma variação tática, porque o Bruno Silva volta, o Lídia volta também na zaga, então vamos ver como é que ele pode armar esse Clube do Remo, a gente vai debater aqui algumas possibilidades de Clube do Remo. Então, o Rodrigo Santana, ele consegue fazer essa variação, consegue extrair, e o torcedor tem que entender o seguinte, é fase final do campeonato, é como há um mês já estou dizendo aqui, não falo mais de planejamento do Clube do Remo. Ah, o planejamento, agora não está criticando o planejamento. Não, falei o planejamento não foi bom, mas não é o momento de falar de planejamento do futebol, porque não tem por que falar agora. A gente vai falar depois do campeonato, com certeza, tendo acesso ou não tendo acesso, a gente vai debater sobre esse planejamento. E a minha posição sobre o planejamento do Clube do Remo não vai mudar se tiver o acesso ou se não tiver o acesso. O planejamento, para mim, foi e a gente vai analisar como é que foi depois. Mas não é o momento de falar de planejamento de futebol agora, porque não vai mudar nada. Como também não é o momento de falar de talvez possíveis erros do Rodrigo Santana, alguma questão, porque ele foi o profissional que conseguiu colocar esse elenco do Remo, que ninguém acreditava, ainda mais depois de 3 porradas logo nas 3 primeiras rodadas da Série C, no quadrangular semifinal, vencendo o primeiro jogo. E o torcedor azulino tem essa experiência de ter alguns treinadores e a torcida ter pouca paciência com os treinadores, que vão errar, né? Os treinadores vão errar. A gente espera que, lógico, que ele erre menos agora nessa fase decisiva. Quanto menos erro, o outro treinador tiver mais erros, melhor para o Clube do Remo. Mas é momento de apoio, a torcida do Clube do Remo está apoiando com certeza. No jogo da terceira rodada, no Mangueirão lotado também contra o Volta Redonda. Mas antes tem esse jogo de segunda-feira lá no ABC Paulista contra a equipe do São Bernardo. Quero que vocês deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, análise sobre o Rodrigo Santana, a sua opinião sobre o treinador azulino. Um abraço e até o próximo.